Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 16, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não encontrassem. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. A gente gosta de repetir isso, né? O Senhor é contigo, varão. Vem daí, ó, de Gideão. 13. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco nessa manhã. Amém. É a tua palavra que nós lemos. Nos mostra o que está oculto, aquele tesouro que está escondido na tua palavra, que o Senhor só revela aos pequeninos, os humildes de coração e aqueles que precisam de sabedoria, e pede ao Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor não nega, o Senhor dá liberalmente àquele que pede. Nós somos teus servos nessa manhã e queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, fala com a gente. Amém. O título dessa mensagem é o seguinte: Eu tenho um chamado. Vamos repetir só as mulheres? Eu tenho um chamado. Agora só os homens. Eu tenho um chamado. Todos juntos? Eu tenho um chamado. Eu gosto muito da música Eu Tenho um Chamado. Eu acordo com ela todos os dias. Diz assim: eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro: o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito para fazer, não há mais tempo para olhar para trás. Em vários momentos, Deus chama pessoas para promover uma missão. O chamado dos juízes foram pessoais, com confirmações, com milagres, com libertação e salvação. Se você foi chamado por Deus, se levante e obedeça, pois Ele vai te capacitar.
Deus fez isso com todos os juízes que ele levantou em Israel. Se você observar o mapa de Israel, passa mais um. É importante observar que os juízes lideraram sua própria tribo para libertar da opressão estrangeira. Detalhe que poucos sabem, que os juízes não foram libertadores de todo Israel. Quando fala aqui de juízes, e está indicando aqui que os juízes, sim, libertaram a sua tribo, e por vezes de outras tribos que também estavam sendo dominadas por países estrangeiros, por outros povos estrangeiros. Então, enxergue aqui os juízes que estão ali e as tribos que estão divididas. Cada líder que se levantou foi para defender a sua própria tribo e algumas vezes para defender outras tribos que estavam sendo dominadas também por esse inimigo em comum. Os principais juízes, está na tela, Otniel, da tribo de Judá, livrou Israel do rei da Mesopotâmia. Quando fala Israel, livrou Judá, que eles foram invadir Judá. Eles não invadiram todo Israel. Israel ainda não é uma nação que tem só um governante. Cada líder de tribo ficou responsável pela sua tribo nesse momento. Eude, da tribo de Benjamim, expulsou os amonitas e os moabitas. Sangar, origem desconhecida, matou 600 filisteus e salvou Israel. Débora e Baraque, da tribo de Naftali, associada a Baraque, guiado pela tribo de Naftali e Zebulon, a vitória contra os cananeus. Vemos ali também Gideão, que estamos hoje pregando sobre a vida de Gideão, como Deus levantou ele, da tribo de Manassés, lutou contra os midianitas e amalequitas e os homens do Oriente. Abimeleque, pseudo libertador, sem autoridade divina, se autoproclamou rei de Siquém. Esse Abimeleque é um dos filhos de Gideão, e ele matou 69 irmãos para assumir o trono. Não foi Deus que levantou ele, e eles sofreram muito. Tola, da tribo de Issacar, venceu os amonitas. Jair, que não é o Bolsonaro, da tribo de Gileade, venceu os amonitas. Jefté, da tribo de Manassés, venceu os amonitas. Ibsã, da tribo de Zebulon, venceu os filisteus. Elon, da tribo de Zebulon, venceu os filisteus. Abdom, da tribo de Efraim, venceu os filisteus. Sansão, da tribo de Dan, venceu os filisteus. Eli julgou Israel como sumo sacerdote, mas muitos contam ele também como juiz. Samuel, o último juiz ou o último profeta, também não considerado um juiz, mas também muitos observam ele como orientador de Israel. Então esses dois por últimos, alguns consideram, outros não. A ruína de Israel foi a conquista incompleta da terra. Eles não obedeceram integralmente à ordem de Deus. Deus mandou Josué enfrentar todos os inimigos e expulsá-los dali. E às vezes essa expulsão morria muita gente. E Israel não fez o dever de casa. E sobrou muita gente de outros povos, e eles começaram a viver com Israel e a habitar na mesma terra. E houve muitos casamentos mistos, houve envolvimento com cultura pagã e levaram ao sincretismo religioso. Quem eram os midianitas? Passa mais um, por favor, Colau. Quem eram os midianitas? São parentes mais próximos dos hebreus. Os midianitas são descendentes de Midian,
filho de Abraão, que teve com Quetura após a morte de Sara. Quando Sara morreu, Abraão casou novamente e teve um filho, Midian. E esse filho vem a descendência dos midianitas. Moisés também, lembra de Moisés? Viveu 40 anos com os midianitas e casou com Zípora, que era uma midianita. Bons comerciantes são os midianitas e também conhecedores do deserto. Tem um momento que ele chama Moisés, o midianita, a ajudá-lo a percorrer o deserto. Então eles têm experiências com o deserto. O contexto do chamado dos juízes, você vai observar, Deus levanta um juiz, vem a libertação do povo, está em sequência. Israel serve o Senhor, aí vem o pecado, o castigo, o pedido de socorro, que é o clamor, e aí Deus levanta um juiz. Todos esses 12 ou 14 juízes que se levantaram, foi um momento de crise, foi um momento de problemas, foi momentos que outros povos estrangeiros dominaram as tribos ali, e Deus levanta um homem para ser o líder e enfrentar esses inimigos opressores que estavam castigando Israel, que estavam oprimindo Israel, mas culpa de Israel, que não fez o dever de casa e expulsou todos eles, e culpa também do pecado, que eles estavam novamente fazendo imagens de idolatria e servindo aos deuses estrangeiros. Então esse ciclo vai acontecer muitas vezes. Diz que são 350 anos que eles viveram nesse momento dos juízes. Josué morreu e veio a época dos juízes, e cada um que se levantou expulsava os opressores, vinha um tempo de paz, de sossego, e novamente eles buscavam outros deuses, e aí vinham as consequências do pecado, vinham as consequências, o castigo, e aí eles oprimidos, sofrendo. Qual a primeira coisa que você faz? Pedir socorro, ajuda, e Deus vem levantando o líder, derrota aqueles opressores. Esse ciclo em Juízes é interminável, mas na vida também é assim muitas vezes. Expulsamos o inimigo da nossa vida, os opressores, vem um tempo de paz, refrigério, de bênção, de prosperidade, e logo a seguir nós deixamos ele entrar novamente, caímos na cilada e somos oprimidos, e aí clamamos a Deus e Deus nos levanta novamente. Tem pessoas que vivem nesse ciclo toda a sua vida, não consegue ter constância. Quais foram os piores pecados de Israel? Pode passar. Qual seria o seu piores pecados? Orgulho, vaidade, arrogância, egoísmo, idolatria, frieza. Essas características aqui acabaram de se afastar o povo de Deus da promessa, da aliança. E hoje ainda essas características nos afastam de Deus, nos oprimem, e a gente tem que estar atento para não cair nessa armadilha de ser orgulhoso, de ser vaidoso, de ser arrogante, de ser egoísta e muitas vezes idólatra, e cairmos numa frieza, no endurecimento do nosso coração. Quem era Gideão? Vamos ver na tela? Era filho de Joás, abiezrita, homem israelita que morava na cidade de Ofra. Trabalhava malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Os midianitas oprimiram 7 anos o povo de Israel, ali especificamente em Manassés. Oprimidos o povo de Israel, ele se escondia para malhar trigo aonde malhava a uva, aonde pisava a uva, e Deus o chama ali. Gideão foi um homem valente, valoroso e chamado por Deus para despertar e libertar o povo de Deus.
Sua família é a mais pobre em Manassés. E ele dizia, o menor da tribo de Manassés, da casa do seu pai. Muitas vezes nos sentimos assim, o menor, o mais pobre. E Deus nos chama. Ele não quer saber da nossa situação financeira. Ele quer nos levantar. E nos levanta para uma missão, para um chamado. Gideão morreu em uma boa velhice e foi sepultado no sepulcro de Joás seu pai, em Ofra dos Abzebitas. Após a morte de Gideão, houve nessa região um conflito interno. Abimeleque, seu filho, que eu já disse, matou seus 69 irmãos, sobrou um que fugiu. E ele passou a dominar, Abimeleque, as cidades de Siquém. Ele viveu apenas, depois desse conflito, 3 anos, foi o governo de Abimeleque. Quais os sinais do chamado de Deus? Pensa aí, quais os sinais do chamado de Deus na sua vida, na vida de Gideão? Gideão pediu a Deus uma confirmação. Deus nos chama para uma grande obra e a gente tem que pedir sinais para confirmar se é realmente Deus que está nos chamando. Vimos aqui Deus chamando Gideão, ele se colocando como menor, um sinal de humildade, dizendo, eu sou pobre, eu sou o menor da minha casa. E aí ele vai até Deus pedir sinais, para confirmação no seu coração, para ele criar coragem. Quando Deus chama ele e fala, você é valente, você é corajoso, ele pensa, será que é comigo mesmo que Deus está falando? E às vezes a gente se vê assim também, Deus nos chamando e falando, você é corajoso, você é forte, você é valente, você vai conseguir cumprir essa missão. E a gente pensa, será que é comigo mesmo? Será que Deus está falando comigo? Será que Deus se enganou? Não, Ele te chama. E Gideão pediu um sinal para confirmação. O primeiro sinal foi uma oferta a Deus que ele pediu. E Deus consumiu o altar totalmente. Saiu fogo do céu e consumiu o altar. E ele confirmou no coração de Gideão, nesse primeiro sinal, que ele estava de frente com Deus. E ele disse, eu vi face a face o Senhor, e não morri. E Deus poupou a vida de Gideão. Mas ele, ainda insatisfeito, ele pede um segundo sinal. O segundo sinal foi da lã molhada na terra seca, e depois a lã seca na terra molhada. Ele falou, Senhor, se tu me chamou, eu quero ver no outro dia essa lã toda molhada e toda a terra seca. E no outro dia ele chegou e viu, no segundo sinal. Aí ele falou, vou ser mais ousado, se o Senhor me permite, eu quero agora o contrário. Eu quero a lã seca e toda a terra molhada. E Deus fez isso. E confirmou que Deus estava com ele. Mas ele ainda com dúvida pediu um terceiro sinal. E ele vai até onde estão os seus inimigos, os midianitas. E ele ouve a conversa dos soldados. E os soldados falando um com o outro, que viu um pão descendo sobre o arraial dos midianitas e esmagando eles. E os soldados falando, esse é um sinal. E ele não sabia que Gideão estava escutando. Esse é o sinal que Gideão vai vir com a espada do Senhor e vai nos derrotar. Aí sim ele falou, Deus está conosco, vamos em frente, Deus é comigo, Deus é com o nosso exército. Ele se animou, ele se fortaleceu. Muitas vezes nós temos dúvida, é comum no chamado. Peça a Deus. Às vezes são coisas pequenas, como uma lã molhada no outro dia.
a terra seca, a lama molhada, coisas simples, uma oferta ao Senhor. Deus aceita a sua oferta. O primeiro sinal: Senhor, eu quero mais sinais. Você ouve alguém falando de algo que é tudo sobre você, é tudo que está acontecendo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua missão, e aí Deus vai confirmando, cada dia mais e mais. E ele agora, eu vou lá e vou botar todo mundo para correr? Não, eu vou na estratégia de quem? Saber ouvir o quem? A estratégia de... Como ouvir a estratégia de Deus? Deus tem uma estratégia para essa missão. Deus tem uma estratégia aqui para a Igreja Batista Central de Oswaldo Cruz. Nossos ouvidos têm que estar afinados para ouvir as notas da sua voz e entender o que Ele quer que a gente faça, e não o que eu quero. Muitas vezes estamos caminhando distante da vontade de Deus. Precisamos de Deus para confirmar os sinais. Precisamos orar mais e mais para entender o caminho que Ele está abrindo, para a gente não ficar no deserto rodeando, ou sendo oprimido pelo mundo. Quais as dificuldades de entender a vontade de Deus? Não será do meu jeito, será do jeito de Deus. O exército de Deus e de Gideão. Vamos ver, eu fiz uma tabela só para você entender um pouco. O exército de Gideão está lá em Juízes 7, versículo 3. Eu vou ler só para vocês entenderem um pouco. Ele disse assim: agora pois apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo 22.000. Aqui está a estratégia de Deus. Era quanto o exército? 32.000. A tabela aí, 32.000 homens. Isso era o que? 100% do exército. Amém? Amém. Aí Deus falou: os medrosos. Assim, todo mundo tinha medo, mas assim, tem um medo que eu falo: vou ficar, não vou sair daqui não. Porque eu pensei, estava lendo com o Jonathan: você ia ter medo? Ele: não sei. Eu falei: eu ia ter medo, mas a primeira palavra que Gideão falasse assim: os midianitas vão bater na tua porta, não, vão derrubar a tua porta e vão pegar o teu filho e levar. Isso vai me dar coragem. Eu pensei: isso vai me dar coragem, eu não vou voltar não, eu vou ficar aqui, eu estou com medo. O exército midianita era grande, muito grande, é comparado aqui com muitos gafanhotos, um exército grande. Nós vamos ver aqui a quantidade deles, mas os medrosos que queriam medo, afasta, é o bloqueio. Eles voltaram para casa. E aí ficaram quanto? 22.000 voltaram para casa. Ficaram 10.000. Deus falou que ainda era muito grande esse exército para enfrentar os midianitas, que a glória, eles iam se achar soberbos, arrogantes. A vitória tinha que ser de quem? De Deus. Eles tinham que ter certeza que foi Deus que deu a vitória a eles. E aí falou o seguinte: um enigma, um teste. Por que esse teste? É muito difícil saber, mas ele falou: observe todo mundo que vai beber a água. Observe, é um enigma de Deus. Aqueles que lamberem a água com a língua vão voltar. Mas aqueles que, não, ao contrário, aqueles que lamberem a água, levando a água e beberem com a mão, vão ficar. Aqueles que se ajoelharem e beberem a água com a língua, podem ir embora. E quantos beberam desse jeito? 9.700. Ficaram 300. Numa proporção, exército todo 100%. Saíram 22, ficaram quanto? 32%. Volta mais um. Aí, 32%.
Agora, por último, 300 comparado ao exército dos midianitas, aproximado 1% de todo o povo, 0,94. Passa mais um, para a gente observar aqui, eram 135 mil midianitas. Se você comparar, 32 mil exércitos, 100% de homens, ia dar 4 dos midianitas e 1 de Israel. Imagina você lutando com 4, mas Deus falou que era muito, que a vitória seria dele, era muito exército de Israel, e abaixou ainda mais, aí seria 1 israelita lutando contra 13, se fosse somente 10 mil, ele falou, é muito ainda, é muito povo de Israel, e aí ele abaixou mais, ficaram 301, contando com Gideão, 301, tudo bem, a gente aproxima, 300, para ficar melhor a conta. Então desses 300, era 1 lutando contra 450, dá? Imagina um homem lutando com 450, dá? Só com Deus, é um milagre isso, é um milagre. Qual a regra para ser selecionado para a guerra contra os midianitas? Não dá para entender muito. O medo, a gente pensa na situação, todo mundo tem medo, mas o medo foi tanto daqueles que Deus tirou aquele medo daqueles para não contaminar todo mundo. E depois esse enigma aqui, que a gente só entende que era para a glória de Deus. Ele retirou esses 9.700 que beberam a água. Irmão, beber água tanto faz, né? Está bebendo água, mas Deus teve uma forma para retirar 9.700 e 300 ficaram. Mas se eu pensar aqui na igreja central de Oswaldo Cruz, a gente está lutando contra quem? Quem são os midianitas? A igreja, nossa. E Juízes 7,18, quando eles foram para a guerra, os 300, eles falaram assim, é pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e pelo nosso líder. Gideão era amado por eles, era o líder que Deus colocou. Depois eles vão esquecer de Gideão, é sempre assim, a gente esquece das pessoas que Deus colocou para liderar. Hoje o líder aqui é o pastor Vitor, é o que Deus colocou. Mesmo que vocês pensem assim, a gente não fez muito bem o nosso trabalho de processo de sucessão, foi Deus que colocou, ele é um homem de Deus, jovem. A igreja tem que andar com o seu Gideão, com o seu pastor Vitor. Precisamos entender isso, primeiro pelo Senhor, mas eu posso falar assim, é pelo líder da igreja, mas também pela minha família, pode. É pela minha família, mas também pelos meus parentes. É pela minha família, pelos meus parentes, mas também pelos meus amigos. É pelo Brasil. É pelo Rio de Janeiro. É por Oswaldo Cruz. E ir. Porque Deus está chamando aqueles 300. E se eu fazer uma comparação, eu perdi um tempo para fazer isso, mas eu tentei. Coloquei aqui 20 pessoas. Hoje temos quantos? Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A gente sabe que tem mais alguns que não vieram. Eu coloquei assim uma faixa de 20. 15. O Gideão sempre é esquecido, né? Pensa só nos 300. E aí 20, se nós 20 formos, é 100%. A gente vai falar, não, a gente está conseguindo, a gente está brabo demais nessa igreja. Aí Deus fala, não, desse 20, eu vou falar, o que tem medo de lutar pode voltar. Pode ser, medo assim a gente pode colocar assim, preguiça, outros afazeres, não estou nesse pique mais, não é minha missão. Sim, vários e vários fatores, circunstâncias que fazem a pessoa falar, não vou nessa missão. Aí desistem 14,
que seriam aqui os 22 mil que foram para casa. Sobrou 10. 10 mil em Israel, da tribo de Manassés. Aqui da Igreja Batista de Oswaldo Cruz, central, 14. Saíram e sobrou 6. Só 6. Mas Deus, eu vou usar esses 6. Mas Deus olha e fala, não, esses 6 vão se orgulhar muito. Tem muita gente, 6. Vou fazer o seguinte, um enigma aqui. Quem beber a água dessa forma aqui, ajoelhado, vai voltar. Quem beber a água levando a mão na boca, vai ficar. E aí saíram 12. Ficaram só 2. 2 é exatamente a porcentagem, 0,94, 1% do que aconteceu naquela época com Gideão. Seria 2. 2. E o 2 tem um mistério, né? Deus enviou de 2 em 2. Deus falou, é melhor que não seja 1, que sejam 2. De 2 em 2. É um mistério. Deus está chamando a sua igreja novamente para uma grande obra, para uma grande missão, para se levantar. Quem vai tirar pelo caminho não é culpa nossa. Foi o próprio Deus que tirou. Deus usou o seu líder e foi tirando. Mas a vitória foi de todo o povo, não somente dos 2. Quando eles voltaram com a vitória. Todo mundo festejou, todo mundo celebrou. Todo mundo falou, agora os midianitas não vão arrebentar a minha porta, não vão pegar a minha família, não vão mais oprimir a minha casa, não vão pegar mais minha colheita, não vão pegar as minhas ovelhas. Porque era isso que eles faziam. Eles se juntaram com os amalequitas e oprimiram. E quando estava nascendo lá um fruto, eles vinham, tomavam tudo, pegavam as ovelhas, não sobrava nada. Por isso Gideão está escondido, malhando trigo, um pouquinho de comida para a sua casa, no local que era de pisar uvas. Eles se esconderam em cavernas e montanhas. O povo estava amedrontado, realmente, medo dos midianitas. A opressão foi por 7 anos. Quantos anos nós estamos oprimidos nessa igreja? Quantos anos passando dificuldade? É uma fase. Deus vai levantar guerreiros para uma missão que a gente nem imagina, e vai prosperar novamente esse local, essa igreja. E vai ser a vitória por todos, não a vitória só por mim, a vitória por todos que já viveram aqui, já congregaram nessa igreja, mesmo aqueles que já se foram, que já estão no céu, desfrutando das bênçãos celestiais, vão também observar a vitória do povo de Deus, vão também celebrar a salvação que essa igreja vai levar para muitas casas. Porque devo colocar toda a minha confiança no poder de Deus? Para encerrar, por que eu devo colocar a minha confiança em Deus? Como nós vamos vencer? Como é que vai ser feita essa vitória? Deus vai dar estratégia. A estratégia que Deus deu foi o seguinte: uma corneta numa mão, e a outra mão uma tocha com uma vasilha, uma tocha acesa com uma vasilha dentro. Que mistério, né? Que mistério grande era esse? Devido 300 homens, ele dividiu em 3 grupos, 100. Irmãos, tem que pensar na multiplicação. Eu tenho 300, eu tenho quantos? 20. Vamos nos multiplicar para alcançar, para nos defender, para avançar. Vamos evangelizar? Vamos fazer grupos. Vamos visitar? Vamos fazer grupos, para alcançar cada vez mais pessoas. É a estratégia para avançar, sempre foi de multiplicar. E eles foram com esse jarro, esse cântaro e uma tocha embaixo. E significa confiança, obediência, que Deus vai operar um milagre. E o toque, algumas versões diz buzina, trombeta, na outra mão.
e só podia tocar no momento que o líder ia dar o sinal. E eles estão indo lutar contra os midianitas. São quantos? 135 mil. Eles estão indo 300, multiplicados ali na estratégia, divididos em 3 grupos, já com a estratégia de Deus nas mãos ali. E quando deu o sinal, eles tocaram a buzina, a trombeta, quebraram o jarro, e o povo midianita no seu arraial foi todo destruído entre eles mesmos. Eles ficaram tão atordoados que eles começaram a se matar, pensando que era um outro povo que estava vindo contra eles. E Deus cegou eles de uma tal maneira que eles ficaram desesperados e saíram fugindo. E o povo de Deus foram atrás deles, expulsando eles de toda a terra. Aí sim pediram ajuda de algumas tribos que desceram para ajudar Manassés, a tribo de Manassés, e expulsaram todos eles, mataram todos os midianitas. E expulsou eles, e houve 40 anos de paz. A vitória de Deus sobre o povo de Deus, junto com o povo de Deus, o povo venceu. A igreja venceu, nós venceremos. Amém. Que Deus possa abençoar a nossa igreja, abençoar a nossa família, abençoar a nossa vida. Eu queria orar por você nessa manhã. Isaías 62, versículo 1 diz: por amor de Sião, de Israel, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquieterei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. A tocha acesa do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Se você sentiu nessa manhã Deus te chamando para uma grande obra aqui nessa igreja, ou uma grande obra a iniciar nessa igreja, se sinta livre nessa manhã para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou, eu escuto o teu chamado, eu quero sinais, confirma no meu coração, confirma, Deus, o Senhor mesmo que chamou Gideão, se o Senhor me chama, me dê sinais claros, evidentes, que eu não possa desistir. Se Deus está te chamando novamente para uma grande obra nessa igreja, através de você, se levante e fala: eu vou. Se levante nessa manhã, diga: eu vou, Senhor, mas eu não vou sozinho, eu vou porque o Senhor me chamou, eu vou contigo, o Senhor vai na minha frente, o Senhor vai me dar a vitória. Vamos orar. Senhor Deus, é a minha vida, é a vida da tua igreja nessa manhã, é a vida de cada um de nós aqui, daquele que sentiu o chamado novamente de Deus nessa manhã e deu um passo, se levantando, dizendo: eis-me aqui, Senhor, se o Senhor me chama, confirma no meu coração, me dê a força que eu preciso, me dê a coragem, me capacita, me dê a sabedoria do alto céu, atraia aquelas pessoas que precisam ouvir a tua palavra em minha direção. Me dê coragem, Deus, força, determinação para avançar. Minha boca não vai se calar. Eu vou, porque o Senhor tem me chamado. Obrigado, Deus. Eu sou o primeiro que estou aqui de pé, Deus. Estou pregando essa tua palavra. Me envia, Deus. Envia minha família, a Viviane, o Jonathan. Envia-nos, Senhor, para iniciar e para concluir e para continuar essa missão. Eu não sei em qual fase está, mas eu sei que nós precisamos nos levantar e dizer: eu estou aqui, Deus, eu quero ir, Senhor. Tira o medo, Senhor, tira, Senhor, qualquer desânimo. Eu quero ir também,
Eu quero estar entre os 2 aqui de Oswaldo Cruz, eu quero estar entre os 300 de Gideão, eu quero participar dessa aventura, Deus. Eu quero vivê-las para contar, Senhor, aos meus netos, aos meus filhos, para ser registrado, Senhor, que a minha vida foi de uma aventura completa. Venta, Senhor, teu vento poderoso sobre nós e nos faz caminhar em direção ao Espírito Santo que nos leva nesse vento. É o vento do Espírito sobre nós. Venha nos animar, Deus. Venha acontecer coisas extraordinárias, como aconteceu aqui. Uma simples tocha na mão com vasilha e na outra uma buzina, uma trombeta. Derrotou os inimigos, Deus. A tua igreja luta ainda, Deus. A tua igreja ainda está viva, porque nós estamos aqui. Ela não morreu, Deus. Ela está viva, Senhor. E aonde há vida, há esperança. E nós vamos nessa esperança de dias melhores. Dias melhores sobre nós. Queremos ver, Senhor, o teu poder. Não somos nós, é o teu poder. É o Senhor que vai nos levar. E nos consagra nessa manhã, Deus. Ungidos por Ti nessa manhã, consagrados. Nesse culto de ceia, nesse culto dedicado a Ti, Deus. Em lembrança ao Teu sacrifício, nós iremos. Nós queremos ir. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos louvar? Vamos colocar as pés. Você tem o chamado. Nós temos. Jamais vou me calar. Tenho chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Você e eu. No ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei.